E aí, beleza pura sem mistura, Dandan na área aqui, passando para refletir com vocês hoje nessa jornada da prosperidade sobre sorte e azar. O que você tem? Sorte? Azar? Antes de continuar, deixe seu like aqui, faça seu comentário, compartilhe o vídeo com várias pessoas, que com certeza vai ajudar muita gente, porque esse conteúdo está demais. E vamos que vamos. Sorte ou azar? Quais são os elementos necessários para a identificação de sorte ou azar? Poderia colocar 3 elementos que identifica o que é considerado sorte, o que é considerado azar, ou o que leva à sorte, o que leva ao azar. O primeiro deles é o ambiente. O ambiente onde se cresce, se desenvolve, seja profissionalmente, seja pessoalmente, culturalmente, tudo isso, todo esse ambiente que o ser está envolto, ele interfere no resultado, positivo ou negativo, né? Então, a sorte ou o azar vai depender muito disso. Já dizia o filósofo, né? O homem é produto do meio. E, de fato, o ambiente, o meio em que se vive, vai determinar significativamente, lógico que toda regra tem exceção, mas vai determinar o resultado que teremos. Então, nessa perspectiva, o ambiente, quando positivo, ele tende a levar a pessoa para melhores resultados, tende a levar a pessoa para sorte. Ou, se negativo, tende a levar a pessoa para o azar. Sempre para situações complicadas, que vai canalizar uma energia negativa de forma muito acentuada e com certeza vai levar a pessoa ao azar no que faz. Então, dentro dessa perspectiva, percebe-se que não há sorte e azar, não há fracasso e sucesso, é tudo resultados positivos ou negativos. E falando em energia, o mundo é energia, tudo é energia, tudo gira em torno de energia. Esse gás, essa vibração, essa vitalidade que nos corre nas veias, a pulsação do nosso coração e as sinapses neurais que acontecem nos pensamentos, no aprendizado, na execução de atos diversos da nossa vida, isso demonstra que nós somos energia e, como tal, os nossos resultados vão depender determinantemente da nossa energia, a energia que colocamos nas coisas. Então, lógico que toda regra tem exceção, mas o ambiente, o meio vai determinar muito, ou vai influenciar, na verdade, muito dos resultados que teremos ao longo da vida. Obviamente que, num segundo momento, nós teríamos aí o comportamento, que seriam as ações decorrentes da nossa energia, da nossa vitalidade, do nosso condicionamento, da nossa vontade. Então, a força de vontade, por si só, ela não vai produzir resultado, ela depende das ações. E é o comportamento ativo ou inativo. Então, você vai produzir ou não. Então, a atividade, ela, pela própria palavra, ela tende a ser mais enérgica, ela tende a ser mais positiva e mais produtiva. A inatividade, a paralisação, a letargia, ela com certeza ela vai provoca uma inação. É muito louco isso, mas dentro desse contexto, os comportamentos positivos, eles vão levar você, obviamente, a resultados positivos. Os comportamentos negativos, eles vão te levar a resultados negativos. Então, existe o comportamento tanto na
ação positiva ou negativa ou na inação, na paralisia. Então, a paralisia é neutralidade, é ficar em cima do muro, é não fazer nada e está tudo certo, e aí você deixa que outros façam por você. Quando você não age, e aí outros agem, ou o ambiente, o meio traz para você os seus resultados, né, ou a influência, a interferência disso chega até você, você não tem como reclamar, porque foi também uma escolha. A vida é feita de escolhas e toda escolha tem uma consequência positiva ou negativa, e nesse contexto, tudo isso revela a sua energia, a intensidade da sua energia, a positividade ou a negatividade. Você pega uma bateria de um carro, de uma moto, ou você pega, por exemplo, a energia elétrica, ela tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Os dois juntos, obviamente, vão produzir muito mais energia. Agora, a questão é, nós temos os dois polos? Temos, todos nós temos. Nós agimos de forma positiva e também agimos de forma negativa em alguns aspectos. Obviamente, nós temos de estar atentos constantemente sobre a intensidade da nossa energia positiva ou negativa empenhada num ou no outro aspecto. Por quê? Porque a energia positiva ela vai gerar um movimento, uma ação, uma progressão, uma prosperidade. A negativa, ela tende a te jogar para trás. E aí, assim, mas eu vou fazer coisa errada? Não, na verdade, não é necessariamente fazer coisa errada, mas é deixar de fazer outras coisas boas, é focar naquilo que você quer. E dizer sim para algumas coisas é dizer não para outras. Então, dentro desse contexto, é importante que a gente perceba algumas variáveis, né, de conceitos ou algumas sutilezas de conceito, de ações, de percepções, para que nós consigamos contextualizar a nossa realidade para que façamos os nossos resultados, positivos ou negativos, e que atraiamos para nós, né? Sejamos imã da sorte ou do azar, que é esse o objetivo da nossa reflexão, e é esse o objetivo da vida como um todo, da energia que nos move. E aí, num terceiro momento, né, tem aí o ambiente primeiro, o comportamento em segundo, num terceiro momento é a capacidade de desenvolver. Né? Então, a capacidade de conduzir as situações de forma flexível ou rígida, a depender do contexto, da necessidade, do momento e das circunstâncias que regem a vida, essa capacidade, obviamente, algumas pessoas a terão de forma inata, outras não, mas todos nós temos um talento, todos nós temos uma facilidade, uma habilidade, na verdade, uma capacidade, né? Porque habilidades são desenvolvidas. Lógico, existem pessoas mais hábeis que outras de forma natural? Sim, existe. Então, a capacidade e a habilidade, elas andam par e passo, muito próximas, é uma linha tênue que as divide, e aí, dentro dessa perspectiva, é possível transformar capacidades em habilidades, porque se eu não tenho a habilidade de desenvolver determinadas capacidades, eu posso sim treiná-las para a obtenção do meu resultado, sorte ou não. É questão de escolha, questão de opção e questão de ponto de vista também, porque a realidade que eu tenho, as lentes com as quais eu vejo o mundo são diferentes da sua. E está tudo certo, não tem nada errado. Não tem nada errado. Só que é o seguinte, vivemos em realidades diferentes, às vezes próximas. Por quê? Porque a nossa essência é de ser humano. E como ser humano, a nossa estrutura ela é muito parecida. Nós somos imagem e semelhança de Deus.
Foi assim que, né, a Escritura Sagrada nos diz, é assim que, desde a criação do universo, em Gênesis, a gente consegue perceber claramente, e é expresso essa terminologia, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus criou todo o universo, nós temos possibilidade de criar o nosso universo, de potencializar a criação divina aqui. Lógico, não sejamos pretensiosos a ponto de achar que somos deuses. Não, não é isso, né? Mas que nós temos a capacidade ou a possibilidade de desenvolver capacidades e habilidades para a produção de resultados positivos, sempre na prosperidade, que é o movimento natural da vida, porque se nós formos observar a vida como um todo, nós éramos um espermatozoide que juntou com um óvulo e virou um embrião, e do embrião virou um feto, do feto virou um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, e hoje somos o que somos, prosperamos. Muitos de nós somos maiores do que a nossa genitora, muitos de nós somos maiores do que os nossos intermediários criadores na Terra, né, os nossos pais. Então, a nossa estrutura corporal, por vezes, ela desenvolve mais do que a dos nossos pais, nossas mães. E isso é muito interessante, porque você percebe que na dinâmica natural da vida, seja ela a vida do ser humano, seja ela a vida de qualquer outro animal, ou seja ela das plantas. A semente morre na terra para germinar. Germina e nasce uma árvore ou uma planta e vai produzir seus frutos, respectivamente, cada uma delas na sua vocação, na sua capacidade e habilidade. Nasceu para ser, prosperou. Então, a prosperidade ela é natural, e dentro dessa perspectiva, sorte e azar é questão de ponto de vista e questão de reunião desses três elementos: ambiente, comportamento e capacidade. A capacidade ela pode ser desenvolvida, o ambiente ele pode interferir, mas ele não vai determinar. O comportamento vai determinar, sim, as suas... Porque você pode estar num ambiente negativo, mas se você tiver um comportamento positivo, a tendência de você mudar a sua história é grande, gigante, gigante mesmo. E o seu comportamento ele vai te atrair resultados muito melhores e maiores do que o seu ambiente. Quantos e quantos casos a gente vê de pessoas de sucesso que saíram, né, do improvável para a glória em todos os sentidos, seja em termos intelectuais, seja em termos financeiros, seja em termos de habilidades, tantas outras, né, questão de esporte, questão de tudo. Por quê? O sucesso é um conceito fluido, é um conceito relativo, para cada um vai ter uma dimensão. Inegavelmente, para todos terá um ponto em comum, que é a prosperidade, a progressão. Só se fala em sucesso quando há progressão. Não se fala em sucesso negativo, e aí não é sucesso. É fracasso? Bom, depende, vai depender. Então, por exemplo, a questão há quem diga que fracasso é desistência, uma vez que você desiste de algo, aí você fracassou. Então, até não desistir, não houve fracasso. Pode não ter ocorrido sucesso, mas o fracasso não houve. Então, são conceitos fluidos e vai depender de cada realidade, de cada momento, mas o contexto aqui é sorte e azar, que no meu modo de ver, são as lentes com as quais a gente vê o mundo. Cada um vê a sua realidade, o seu mundo. Eu vou ter sorte de acordo com o que eu estiver preparado, com o que eu estiver agindo para aquilo. Então, a sorte é a reunião de preparação com oportunidade. As oportunidades surgem, sim, mas ela sozinha não faz nada. Ela precisa encontrar alguém preparado para isso, né, para abraçar essa oportunidade. Então, por exemplo, você vai
ter a oportunidade de se inscrever para um concurso público, por exemplo, e aí tem X vagas, pode ter uma só, você precisa só de uma. Então, se você estiver preparado ou se preparar, tiver comportamentos positivos, desenvolver capacidades e habilidades, preparando-se para aquele momento, você pode pegar aquela única vaga. E aí, foi sorte? Foi sorte? Sim, foi sorte. Não tem como negar que foi sorte. Mas a sorte sozinha não. Houve uma preparação, houve uma capacitação, uma habilitação com comportamentos positivos, direcionamentos para a obtenção do resultado desejado. Então, houve uma reunião de fatores. Então, a sorte sozinha não faz nada. A capacidade, a habilidade sozinha também não faz nada. Lógico que ela faz mais do que a sorte, mas sozinha ela não faz nada. Ela precisa reunir, encontrar com o momento, com a oportunidade, que é o contexto aí dessa nossa reflexão. E dentro dessa questão de sorte e azar, é possível mudar? É possível mudar o rumo das coisas? Uma vida azarada se tornar uma vida de sorte? É possível, sem dúvida. Sem dúvida é possível. A mudança, pela própria natureza nossa, ela acontece de forma natural. E dentre esses 3 elementos, ambiente, comportamento e capacidade, elas podem ser mudadas. Você pode mudar o ambiente que você frequenta. Então, se você frequenta lugares onde tem pessoas que não comungam no mesmo propósito que você, se você muda o ambiente e passa a conviver com pessoas que têm o mesmo propósito que você vai ter favorecido uma mudança de comportamento ou a potencialização dos seus hábitos, dos seus comportamentos, das suas ações direcionadas àquilo que você deseja. Da mesma forma, as suas capacidades e habilidades. Se você está num ambiente onde as pessoas comungam do mesmo objetivo, do mesmo desejo que você ou das mesmas habilidades e capacidades das quais você precisa para avançar, para prosperar, obviamente você vai aprender, vai potencializar os seus comportamentos, as suas ações e os seus resultados virão muito mais rápido. Por quê? Porque você está próximo de pessoas que comungam do mesmo desejo, do mesmo sonho, do mesmo propósito, e isso vai, sem dúvida, refletir nos diferentes aspectos da sua vida, configurando aí a sorte mais do que o azar. O contrário também acontece. Se você vai no polo oposto do que você deseja, a tendência é que você será influenciado negativamente para a produção de resultado, para desenvolvimento de capacidades e habilidades, e, obviamente, esse ambiente tende a te puxar para baixo. Então, dentro dessa perspectiva, é importante observar que existem 3 níveis básicos para a questão da mudança, né? E o primeiro nível dele são as crenças e os valores. Então, o que é as crenças? Na verdade, crença é como eu posso dizer, são conceitos e preconceitos que vêm enraizados na nossa vida desde a infância e diferentes fases da vida. Nós desenvolvemos essas crenças. Elas podem ser potencializadoras ou limitadoras. Então, crenças limitantes ou crenças potencializadoras, fortalecedoras, elas vão depender do contexto de vida e das experiências e emoções que foram vividas, sentidas, né, ao longo da vida de cada um de nós. E aí, na verdade, essas crenças nada mais é que profecias autorrealizáveis. Se eu me professo, ou se eu faço uma profecia que eu sou capaz de fazer algo, eu realizo. Se eu disser que eu não sou capaz de fazer algo, eu não consigo realizar. Portanto,
a crença nada mais é do que profecias autorrealizáveis. E aí Henry Ford já dizia que se você disser que vai fazer algo ou que não vai fazer algo, você está perfeitamente correto, vai depender da sua crença, vai depender das suas ações, da sua forma de ver a realidade. Então, quando se foca muito no resultado ou na solução, é possível que você realize o que você quer. Agora, quando você foca só no problema e na impossibilidade de transpô-lo, as chances são de que você não vá avançar, que aquilo ali vai te obstaculizar o avanço, sem dúvida, né? Uma barreira que você encontrou, colocou no caminho. Agora, os valores são princípios, né? Valores e princípios são quase que sinônimos. Então, os valores são aqueles elementos fortes que regem a sua personalidade, o seu caráter, e que vão determinar, sem dúvida, a questão dos seus resultados. Você pode, se tiver valores rígidos, valores fortes, valores bem definidos, eles tendem a fortalecer o seu propósito e não abalar o seu caráter, a sua proposição. E aí entra aquela, voltando aqui, né? A força de vontade, ela vai depender muito dos valores que você tem, porque, via de regra, as pessoas que têm valores muito fortes, muito positivos, elas tendem a ter uma força de vontade mais realizadora, mais direcionada à obtenção dos resultados. O contrário, quando as pessoas não têm valores muito fortes, elas tendem a fraquejar um pouco mais e ter menos força de vontade. Agora, que quer dizer que ela não pode realizar? Não, isso não há regra, são observações que se faz de forma pontual ou de forma genérica, talvez, é melhor dizendo, porque pontualmente pode ser que saia da curva, né? Mas a curva média é que a maioria tende a comportar nesse movimento de valores e crenças que, se limitantes, vão travar, vão paralisar, a pessoa não vai avançar, mas elas podem ser fortalecedoras, e valores rígidos, valores bem fortes e definidos, que moldam o caráter da pessoa e que vá, com certeza, refletir numa produção de resultado mais positivo. E aí, dentro desses níveis de mudança aí de hábitos, de comportamento, né? O primeiro nível seriam crenças e valores, o segundo nível a própria identidade, o próprio conhecer-se. Então, quem sou eu? Quem é você? Quem você é? E aí, a partir do momento que eu começo a me questionar, porque a busca pela identidade é importante acontecer, e ela é uma constante. Por quê? Porque nós somos seres mutáveis. Se observarmos a forma com que pensávamos e agíamos há 5 anos atrás, seguramente mudou bastante em alguns aspectos do que nós pensamos e agimos hoje. Pode ser para melhor ou para pior, mas enfim, mudou. Muitas coisas mudam. Por quê? Por causa do ambiente, por causa do comportamento, por causa das capacidades e habilidades que foram desenvolvidas ao longo desse período, e isso trouxe essa perspectiva na sua identidade. Então, por exemplo, pessoas que se relacionam com pessoas tóxicas, pessoas reclamonas, elas tendem a se tornar também reclamonas. Pessoas que são muito positivas, muito vigorosas e que são sempre muito otimistas, tende a contaminar positivamente o outro, e aí você vai mudando um pouco essa perspectiva, vai criando uma característica de identidade, e aí você vai buscando a sua essência. Por quê? Porque muitas vezes nós mudamos o nosso eu pelo meio, querendo mostrar para o outro talvez aquilo que nós não somos na essência.
E aí, muitas vezes, as pessoas querem ser o que não são e, por causa disso, acabam se complicando. E aí, financeiramente, se a gente for colocar, quantas e quantas pessoas que compram o que não gostam, usam o que não gostam, fazem o que não querem, só para mostrar para o outro que tem um status econômico financeiro que, na verdade, não é o que ela tem. Por quê? Porque ela acaba se endividando muitas vezes para mostrar para o outro. Então vai comprar um carrão, faz um financiamento aí que o carro de rodas. E aí a pessoa fica toda encalacrada. Vai morar numa casa, num apartamento que tem um padrão de vida muito acima do nível que ela tem condições de sustentar. Ou seja, a conta não vai fechar, porque ela está vivendo um padrão num nível acima. E nós devemos, dentro da questão da perspectiva de educação financeira e controle de equilíbrio financeiro, a gente deve viver sempre um degrau, um nível abaixo daquele que a gente tem condição, para que nós possamos ter um colchão, uma sobra, um amortecimento aí para ter uma sobra do dinheiro, fazer economias e juntar e poder adquirir bens e ter uma tranquilidade, poder viver de forma digna e honrada, sem esse tipo de estresse e vivendo a essência do eu, a sua própria identidade. Então, nessa perspectiva de identidade, é importante que nós nos questionemos, lançando questionamento o tempo inteiro: quem eu sou? O que eu quero? O que eu busco? Por que eu faço o que eu faço? E aí, quando você começa a questionar sobre você, sobre as suas buscas, sobre a sua identidade, você começa a perceber que existem respostas dentro de você que são mais óbvias do que você imagina. E aí todo o esforço que é dedicado à construção da sua prosperidade ao longo da vida, ela não é percebida pelos outros, ou quando é percebida pelos outros é vista como sorte. Poxa, você teve sorte, né? Eu costumo dizer que as pessoas veem as pingas que a gente bebe, mas os tombos que a gente leva quase ninguém vê. E aí, nessa perspectiva, é engraçado porque realmente o tempo que nós passamos, ou que cada um de nós passa, se preparando, desenvolvendo capacidades e habilidades para obter o sucesso que desejamos, a construção da prosperidade que almejamos dentro das nossas limitações, que a riqueza, né, não só financeira, mas a riqueza como um todo, ela é percebida, que também é um conceito fluido, né, porque riqueza para cada um vai ser uma coisa. Então, nesse contexto de fluidez de conceitos, a riqueza é aquilo que você vai viver dentro dos seus termos. E quando eu começo a me questionar sobre a minha identidade, eu percebo que há muito mais de sucesso, de riqueza na minha vida do que aquilo que às vezes eu percebo. Por quê? Porque quando eu começo a observar a minha linha de partida, onde eu saí, toda a minha trajetória até onde eu cheguei, eu consigo perceber claramente que houve um avanço significativo, houve uma progressão, houve alguns deslizes, houve algumas quedas, sem dúvida houve, mas tudo isso fez com que eu ganhasse força e chegasse onde estou. Isso é comigo, isso é com você. Olha a sua vida, olhe para trás, seu ponto de partida. Só que é importante que nós tenhamos em mente o seguinte: eu não posso comparar o meu capítulo 1, o meu capítulo 2 do livro da minha vida com o capítulo 10 do outro, com o capítulo 5 do outro. Porque a minha trajetória, as minhas experiências, a minha maturidade, o meu desenvolvimento, as minhas capacidades e habilidades que foram desenvolvidas ou vieram inatas, elas são diferentes. São diferentes. As minhas experiências positivas e negativas ao longo da vida me paralisaram ou me impulsionaram, ou até me puxaram para trás.
Cada um tem a sua história. E nós precisamos, nesse contexto, perceber que a sorte ou o azar que vivemos, eles vão depender muito, muito de todo esse nosso histórico. Lembrando sempre dos 3 elementos básicos para a definição de sorte e azar, que são eles: ambiente, comportamento e capacidades ou habilidades. Capacidade e habilidade pode ser desenvolvido, comportamentos podem ser aprimorados e ambientes podem ser transformados. E eles vão direto ou indiretamente interferir nos seus resultados. Ou podem, não necessariamente irão, mas podem interferir. Né? E aí, nessa mudança de perspectiva, buscando a transformação do ambiente, a transformação do comportamento, desenvolvimento de capacidades e habilidades, a gente vai, num movimento de mudança, observar nos níveis de mudança as nossas crenças, os nossos valores, a nossa identidade. E, por fim, a espiritualidade. Em que eu acredito? O que eu busco? Porque essa espiritualidade, qual que é a minha relação com o Criador, com Deus? E aqui não estamos dizendo de religiosidade, não é ser católico, ser evangélico, ser espírita, ou bandista, ou seja lá o que for. Ou agnóstico até, não ter religião nenhuma. Né? O fato não é a religião. O fato é a espiritualidade. Qual é a sua sintonia? Qual é a frequência sua com Deus? Qual é o seu nível de afinidade com o Criador? Isso é importante, porque quando eu pego na perspectiva da espiritualidade, eu começo a perceber que conceitos e preconceitos que me foram passados ao longo da vida construíram muito, muito da minha essência. Seja ela retratada de forma positiva, seja ela retratada de forma negativa. É possível mudar, transformar, potencializar todas elas? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. É possível. E, por vezes, é necessário. Porque quando a gente começa nesse movimento de transformação para a obtenção de resultados traduzidos na sorte, é preciso que nós nos policiemos, que nós estejamos atentos aos detalhes dos nossos comportamentos, fazendo com que tenhamos os melhores resultados possíveis para que sejam convertidos na definição de sorte, que é o encontro da sorte com a capacidade, a habilidade, a preparação que já estão desenvolvidas e elas, como uma engrenagem, se unirão e farão com que o funcionamento ou que a engrenagem gire, não é? Então, é basicamente isso, né? E aí, por fim, aqui, só para a gente fechar com chave de ouro essa nossa reflexão aí, não deixe de curtir se é que gostou, não deixe de comentar o que achou desse conteúdo e compartilhe, porque eu tenho certeza que isso aqui ajuda muita gente. Esse conteúdo é de grande valor, ele é de grande valor e está aqui disponível para você gratuitamente. Então, não deixe passar. E aí, por fim, trazendo nessa reflexão de fechamento aqui, importante nessa identidade, questionar-se. Se eu me questiono, identificando qual é a minha rotina, percebendo quais são os comportamentos que me levam aos resultados positivos ou negativos, e aí eu procuro estabelecer algum tipo de recompensa para a mudança de hábitos que eu desejo, né, para quebrar o gatilho
do ciclo vicioso, o gatilho que me leva àquele comportamento, e crio uma nova rotina dentro desse contexto que eu pretendo mudar, isso vai fazer com que os meus hábitos possam ser melhorados. Então, por exemplo, quando se tem um hábito de procrastinar, eu, questionando as razões que me levam a procrastinar, eu começo a identificar a minha rotina que faz com que eu fuja da execução do ato em si, e traduzindo isso na procrastinação. E quando eu identifico essa rotina que me leva a procrastinar, eu estabeleço uma recompensa de satisfação. E qual seria essa recompensa de satisfação? Cada um vai ter uma. Mas, por exemplo, um exemplo. Quantas e quantas pessoas começam a ler um livro e não terminam? Começam a fazer algo, tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então, começou e não terminou, então você vai se presentear com algo que você gosta a cada término de uma atividade, seja uma leitura, seja o que for. E aí, quando você se recompensa com aquilo, o seu cérebro cria sinapses de alegria, de felicidade. Opa, eu consegui terminar uma atividade e ganhei uma recompensa, então eu vou facilitar as outras para que essas recompensas venham com maior frequência, e aí você vai mudando as questões. E aí tem os gatilhos. Quais seriam os gatilhos que levam à procrastinação? Bom, sempre encontrar alguma coisa que desvie do seu foco. Então, por exemplo, procrastinação é um negócio muito louco, porque cada um tem de uma forma diferente, e a sutileza do desvio do comportamento que gera a procrastinação, ela é muito grande, porque qualquer coisa tem mais importância. Rede social, então, poxa vida, como rede social tem impacto na procrastinação. E aí eu tenho que mudar gatilhos. E aí, mudando esses gatilhos, qual que seria? Ambiente, por exemplo. Ambiente, nós já falamos ali dos 3 elementos ali da sorte e do azar, né? Que é o ambiente, o comportamento e a habilidade, capacidade. Me fugiu aqui, acho que é isso. Então, ambiente, comportamento, habilidade ou capacidade. Então, dentro dessa perspectiva, se eu mudo os gatilhos no ambiente, eu começo a perceber que eu começo a me condicionar de forma diferente para a realização de um hábito que eu quero desenvolver, como, por exemplo, deixar de procrastinar. E aí, quando eu começo a perceber os meus comportamentos, os meus hábitos, o que me leva a esse ou aquele tipo de comportamento, eu começo a perceber que os meus hábitos, os meus comportamentos, eles falam muito mais de mim do que eu mesmo percebo. Porque assim como eu faço todas as coisas, assim como eu faço uma coisa, eu vou fazer todas as outras coisas. Não é? Então, e tudo aquilo que eu faço com mais frequência, eu me torno melhor, a repetição. Então, se eu vou fazendo repetidas vezes determinados tipos de ações, eu torno aquilo meio que automático, e esse automático é que gera o hábito, e o hábito vai me levar aos resultados. E aí, quando eu percebo que os meus hábitos, os meus comportamentos, as minhas formas de agir até no automático estão me levando a resultados que eu não desejo, eu preciso estar atento, me questionar para fazer as mudanças necessárias para a realização dos melhores atos e os melhores resultados possíveis. E ainda que para isso seja necessário mudança de ambiente, mudança de comportamento, mudança, ou desenvolvimento de capacidades e habilidades para isso. Mudando sempre a questão dos gatilhos que levam àquele automatismo de comportamento negativo, e desenvolvendo aí esse eixo, esses níveis aí de mudanças de hábitos, que seriam eles crenças, valores,
identidade e, obviamente, aliado à espiritualidade, que eu creio, sinceramente, é a essência de todos nós. Se nós pegarmos o manual do Criador, né, a Bíblia Sagrada, encontraremos ali várias chaves que deixarão margem para que nós interpretemos e cheguemos a conclusões que podem nos potencializar, porque eu gosto muito de ler, leio muitos livros e eu vejo que em cada livro sempre dá para extrair muita coisa ali de princípios bíblicos, porque os princípios ficam, princípios e valores são muito próximos, e aí quando a gente vem nessa estrutura de mudanças, as crenças e os valores, que os valores são os princípios ali, eles estão muito arraigados, muito ligados, muito enraizados com a palavra de Deus, com a Bíblia, que é o manual do Criador. E aí nós, na nossa essência, nós temos que buscar o conhecimento da palavra, buscar a sabedoria na palavra, na fonte, onde ela está. E os livros são um intermédio, uma fonte bem interessante para que nós consigamos desenvolver. Já está ficando muito extenso, vou ficando por aqui, espero ter contribuído para você e eu te pergunto, sorte ou azar, o que você tem? Cuidado, que a sua preparação, a sua dedicação, o que você está fazendo hoje, o horário de sono que você deixa de dormir para se desenvolver capacidades e habilidades, amanhã vão dizer que é sorte, puramente sorte. Só que você sabe o quanto foi trabalhoso, ou o quanto você teve que pagar o preço para chegar onde você está. Só você sabe. Cada um sabe de si. E aí? Quer pagar o preço para ter sorte? Vamos juntos? Forte abraço e até breve.